Olá, meu nome é Luciana Rocha e eu vim apresentar esse trabalho com base no artigo O transcriptoma das ilhotas pancreáticas humana, expressão de genes candidatos para diabetes tipo 1 e o impacto de citocinas pró-inflamatórias. Então, falando um pouco do diabetes mellitus tipo 1, também conhecido como diabetes autoimune, já que ocorre em decorrência de uma resposta imunológica do próprio indivíduo que acaba levando a apoptose, né, de células beta-pancreáticas que são responsáveis pela produção de insulina. Então, aqui está representado uma ilhota pancreática composta por células delta, células alfa, que são as que produzem glucagon, e a célula beta, que produz insulina. Então, além do fator intrínseco do indivíduo, que possui alguma alteração genética que leva à produção de autoantígenos, há a questão ambiental. Então, devido a uma infecção ou algum outro problema, o indivíduo acaba sofrendo uma ruptura dessas células dessa célula beta, né, presente na ilhota, com a exposição desses autoantígenos para o sistema imunológico, para o meio externo, de modo que é reconhecido pelo sistema imunológico, e aí se inicia um processo então de produção de anticorpos contra essas células beta, a própria célula beta do indivíduo, e também de deslocamento de células de desgranulação, iniciando ali também um processo inflamatório ali, que acaba levando à apoptose dessas células beta e o indivíduo perde a capacidade de produção de insulina em decorrência desse processo. Bem, e aí, como eu mencionei, existe um fator genético associado ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1, e o objetivo do trabalho é avaliar quais são os possíveis genes, então, associados ao desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 1, e avaliar qual é o efeito da exposição das citocinas no processo de transcrição desses genes, já que existe um processo inflamatório que se estabelece ali no tecido pancreático, né? Então, falando um pouquinho interessante da metodologia, o autor ele fala sobre fazer o uso do RNA-seq, que eu vou falar um pouquinho adiante, mas ele cita dois fatores positivos para fazer o uso dessa tecnologia. Primeiro, porque ele vai ver qual proteína está sendo mais expressa naquela condição patológica específica. Além disso, essa metodologia possibilita fazer a avaliação dos casos de splice alternativo, lembrando que é splice alternativo, né? Então, a gente tem uma fita de mRNA, que é composta por intron e exons, e aí no processo de tradução, esse intron é cortado, retirado, e pode ocorrer um splice, ou seja, esses exons acabam sendo rearranjados de diferentes formas e acaba dando origem a isoformas de proteínas. E aí o autor menciona, então, que cerca de mais de 90% das transcrições eucariotas estão sujeitos a esse processo de splice, né, podendo originar isoformas, e que ele também tem o objetivo de avaliar a contribuição das citocinas nesse processo. Bem, falando então um pouco da metodologia, consequentemente do RNA-seq, inicialmente o autor ele pegou esses ilhotas humanas e fez a cultura em dois meios, então o meio controle e o meio de exposição a citocinas pró-inflamatórias, mais especificamente o L-beta e o interferon gama. Ele escolheu essas citocinas porque elas estão associadas a um quadro inicial ali do processo de inflamação pancreática que ocorre no diabetes mellitus tipo 1. São liberados inicialmente ali pelas células mononucleadas inflamatórias. Ele fez a extração, então, desse RNA, dessas ilhotas pancreáticas, fez a purificação, a retirada do RNA ribossomal, fez a fragmentação desse RNA, a retotranscrição para cDNA. Então, ele fez uma purificação para a retirada do cDNA com mais de 200 pares de bases nitrogenadas, e aí fica a minha pergunta, porque eu não entendi o porquê dessa etapa. Então, passou para um processo de produção da biblioteca de dados, né, em que se faz algumas adaptações nessa sequência de cDNA, e posteriormente um mapeamento que eu vou comentar no próximo slide. Por fim, o autor vai realizar a avaliação do efeito da exposição às citocinas sobre os genes e a avaliação do efeito da exposição às citocinas sobre a taxa de splice. Então, aí no processo de mapeamento, ele obteve o cDNA, né, do RNA que ele extraiu. E nesse processo aqui, então, ele põe o genoma da espécie que ele tem,
para fazer o anelamento, então, desse cDNA com uma região desse genoma que é complementar, né, a esse cDNA. E aí ele consegue saber, então, qual é o gene desenvolvido, então, naquele transcrito ali de RNA que ele obteve da amostra dele, como está aqui representado. Bem, então, para fazer a avaliação do efeito da exposição de citocina sobre os genes, aquele cDNA obtido também foi analisado por PCR, e aí esse valor, então, foi normalizado pelo RPKM, em que busca corrigir fatores como diferentes tamanhos daquela sequência de RNA da minha amostra. Então, uma sequência de RNA maior pode gerar mais fragmentos, que vai gerar mais cDNA do que uma sequência menor de RNA. Além disso, algumas sequências às vezes sofrem um processo de retrotranscrição melhor que outras. Enfim, fatores do experimento são corrigidos aqui nesse RPKM. Então, aqui nos resultados, o autor ele busca avaliar inicialmente se os genes presentes na literatura, como associados ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1 em espécies em geral, né, quais deles estavam presentes nas células humanas, e aí estão aqui representados por asterisco. E aí ele faz análise desse gene adicional, que é uma proteína adaptadora de linfócitos, expressa uma proteína adaptadora de linfócitos. Ele busca avaliar se esse gene primeiro está presente em células humanas e observa que sim, e se ele sofre a influência da exposição a citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. Outro resultado obtido, então, associado então, às modificações na expressão de genes por citocinas, e aí eu peço desculpa pelo resultado estar assim, está em gráfica, porque eu não achei uma forma adequada de colocar os gráficos aqui. Mas, enfim, o autor observou aumento na expressão de genes que codificam quimiocinas e citocinas, mais especificamente de genes desenvolvidos na sinalização do interferon gama, e na regulação do NF-κB, que é um fator de transcrição associado à resposta ao estresse. Também observar um aumento na expressão de genes associada à apresentação de antígenos, à resposta imune inata e de componentes pró-inflamatórios. Também foi observada uma regulação positiva de genes associados à apoptose, à eliminação de radicais livres e a danos ao DNA. Bem, o autor também buscou avaliar quais eram as quimiocinas, né, e citocinas presentes naquele meio em que as ilhotas foram adicionadas, né, para ser expostas às citocinas IL-1 beta e interferon gama. E aí ele percebeu que essas ilhotas, elas, em comparação àquele controle, né, elas aumentaram a expressão de proteínas, de quimiocinas, responsáveis por atrair células do sistema imunológico para aquele local, assim como passou a expressar outras citocinas também pró-inflamatórias. Então, para a avaliação do efeito da exposição de citocina sobre a taxa de splice, o autor então usou aquelas amostras de ilhotas de indivíduos saudáveis expostos à citocina, né? Essas ilhotas expostas à citocina em cultura, e ilhotas de indivíduos diabéticos, para termos de comparação. E aí ele buscou avaliar então qual era o RPKM de um transcrito específico nessa ilhota sobre a soma do RPKM de todos os genes, de todos os transcritos para aquele mesmo genes. Ou seja, supondo que esse seja um genes, ele quis avaliar então qual era a taxa de expressão desse gene específico em comparação a todas as isoformas que esse genes aqui poderia expressar. Então, em relação aos resultados observados no processo de splice alternativo, naquelas células expostas, as ilhotas pancreáticas expostas às citocinas pró-inflamatórias IL-beta e interferon gama, foi observado que essas células apresentaram modificações no splice de 548 genes e que esses genes eles são relacionados à apoptose, crescimento celular e proliferação,
a vias pertencentes às células T e B, e a sinalização, por exemplo, de pKa, cálcio, AMPK e o P53, né, supressor tumoral. Então, como conclusão, esse trabalho expôs transcritos presentes em células betas humanas que não eram conhecidos anteriormente e evidenciou que citocinas pró-inflamatórias modificam a expressão de cerca de 20% dos genes presentes em biotas humanas.